Nós sempre comentamos sobre os benefícios e oportunidades que a internet ela trouxe para essa nova geração. Desde a oportunidade do acesso à educação com grande facilidade para muitas pessoas que de outra maneira não teria, até a quebra do monopólio das informações, onde alguns meios de comunicação, eles possuem todas as mídias ou todos os canais de comunicação. A internet, então, ela quebra um pouco disso e traz acesso a informações de outras fontes. Mas nós não podemos negar que ela também traz alguns perigos. E fala-se muito daquilo que é chamado nos Estados Unidos e combatido, e assunto de grande preocupação, de fake news, onde as pessoas, de um modo irresponsável, espalham notícias, depreciando o caráter de outras ou até acabando com a vida de algumas pessoas. Estima-se que no primeiro trimestre no Brasil este ano, aproximadamente 8 milhões de brasileiros, eles espalharam fake news. E o meio de comunicação mais utilizado para isso é o WhatsApp. As pessoas leem uma informação e, sem saber da fidedignidade da mesma, simplesmente compartilham. Mas o que me chama a atenção não é necessariamente a facilidade com que as pessoas espalham notícias e até caluniam umas às outras, mas é o coração impiedoso do ser humano, que demonstra um prazer assustador em apontar o dedo, apontar as faltas do outro e não olhar para a sua própria realidade de vida. É verdade que nós nos enxergamos muito melhores do que realmente somos. Temos a inclinação de nos ver muito acima da nossa realidade. Quando olhamos para o nosso próximo, a recíproca não é verdadeira. Temos a inclinação de diminuir, subestimar, minimizar as qualidades e potencializar os defeitos. De onde vem isso? O que a palavra de Deus nos diz? Eu quero olhar para uma história bíblica que já foi contada para as crianças e perceber junto com os irmãos essa inclinação legalista do coração humano e as respostas do nosso Cristo para este comportamento. Eu os convido a abrirem as vossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo de número 8. Evangelho de João, capítulo de número 8. Diz a palavra de Deus. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele. E assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, fazendo-a ficar de pé no meio de todos. E disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para terem no que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram-se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe:
mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, te agradecemos pelo privilégio que temos de cultuar ao Senhor, sermos edificados, confrontados, corrigidos por tua palavra. Ajuda-nos a ouvir a tua voz com clareza. Ajuda-nos a entender aquilo que o Senhor nos fala nesta manhã, para o louvor da tua própria glória, em nome do nosso amado Redentor. Amém. Queridos, nós estamos no Evangelho de João, diante de um dos capítulos mais ricos teologicamente acerca da obra redentora de Cristo em relação ao pecado e à libertação do pecado. Nós estamos neste momento numa fase do ministério de Jesus, onde a aclamação inicial das multidões, de quando ele curava enfermos, expulsava demônios, e os religiosos da época ficaram maravilhados, esperando ser ele o grande libertador político, queriam aclamá-lo rei, numa perspectiva humana, e ele disse: o meu reino não é dessa terra. Esses dias já haviam se passado. Jesus já estava em uma fase do seu ministério, onde a verdade das boas novas já haviam sido apresentadas. E sendo apresentadas, essas verdades confrontavam pela base, em primeiro lugar, o pecado da incredulidade, e em segundo lugar, o pecado mais condenado por Jesus, o da hipocrisia. A hipocrisia era um pecado que reinava nos dias de Jesus em consequência do legalismo. O sistema religioso desenvolvido por alguns partidos, principalmente os fariseus e saduceus, fez com que estes homens, além de colocar a sua esperança no Deus de Israel, colocarem a sua esperança de salvação nas suas próprias boas obras. E eles tinham uma série de regras e normas que não estavam na lei. Eram simplesmente a tradição judaica, e eles acreditavam que a obediência a essa tradição trazia o favor de Deus para eles. À medida que Jesus vai confrontando tais pecados, ele vai ganhando a antipatia das multidões, dos religiosos. E se vocês lerem o capítulo de número 7, vocês observarão que os religiosos já estavam à procura e o Sinédrio já tinha dado a ordem para que os guardas prendessem a Jesus. Eles já buscavam uma oportunidade para prender e matar o nosso Redentor. Eram dias de hostilidade, eram tempos difíceis. E Jesus, ele, deixando claro que ainda não era chegada a sua hora, ele precisava cumprir algumas etapas do seu ministério antes da crucificação. Ele sai por um instante de Jerusalém, no ápice da perseguição, no final do capítulo de número 7, mas nós não entendemos o porquê. Ele retorna na manhã seguinte, e ao retornar, nós encontramos esse texto. É importante pontuar que os manuscritos mais antigos, eles não trazem um registro dos últimos versos do capítulo 7, dos primeiros versos do capítulo 11. Alguns discutem o porquê desta realidade. Agostinho afirma que talvez os pais da igreja retiraram para que as mulheres não fossem incentivadas à prática do adultério. Mas a verdade é, irmãos, que a maioria dos estudiosos concordam que essa passagem, este encontro de Jesus com tal mulher, se encaixa perfeitamente na confrontação que ele trará para os religiosos e moralistas que estavam ao seu redor. Jesus, quando entra e vai para o Monte das Oliveiras, voltando de madrugada, os escribas e fariseus, tais homens, trazem apenas uma mulher para Jesus. Estes dias eram os dias da festa dos tabernáculos. Era um período longo, vários dias de festa, e como em toda festa judaica, havia muita comida, muita bebida e muito exagero.
E em toda festa onde há exagero, sempre nós encontramos aqueles que se excedem e deixam a lucidez dos seus atos para práticas pecaminosas. Provavelmente, essa mulher, durante esses dias, deixou a inclinação pecaminosa do seu coração lhe levar a um ato de adultério. Estes homens, cheios da sua própria moralidade e justiça, eles levam a mulher a Jesus, mas apenas a mulher. Por que não o homem? Se a lei mosaica dizia que o casal pego no ato de adultério deveria ser morto, aquela que seria prometida ou que não havia casado ainda, não havia sido desposada, deveria ser apedrejada, mas toda e qualquer pessoa pega em adultério deveria inquestionavelmente morrer. Os comentaristas não afirmam ao certo se apenas a mulher foi pega, o homem fugiu, ou se eles queriam exclusivamente, numa perspectiva machista, condenar a mulher e deixar o homem isento. A verdade é, irmãos, que pelo contexto, estes homens não estavam preocupados com a justiça ou com a condenação da mulher em si. Eles queriam encontrar uma razão para pegar Jesus em contradição. E a narrativa do texto nos mostra que, quando eles apresentam essa mulher e trazem a indagação no versículo de número 4, eles dizem: mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Havia duas questões. Israel estava sob o domínio do Império Romano. Se Jesus concordasse dizendo então que ela seja morta, ele iria contra uma norma do império que afirmava que nenhum judeu poderia tirar a vida de ninguém, sem a aquiescência, sem a concordância do império. Se Jesus declarasse a condenação da mulher, ele se colocaria contra o império. Se Jesus afirmasse que a mulher não deveria ser morta, ele se colocaria contra a lei de Moisés, e estes religiosos teriam um álibi para acusar Jesus e condenar Jesus, levá-lo à morte. Mas aí, irmãos, diante deste cenário onde a maldade, os planos maquiavélicos de homens que diziam seguir a Deus afloravam, Jesus ele nos traz lições preciosas acerca do nosso próprio coração, acerca do senso de justiça próprio e a falta de um autoexame. E a primeira lição que eu encontro nesse texto precioso é que o Evangelho de Cristo nivela a todos os homens numa mesma condição. O Evangelho de Cristo, ele coloca todo o ser humano em igual condição de pecado. Quando os homens falavam, Jesus estava sentado no chão. Alô, som? Vou pedir para abrir esse aqui, por favor. Jesus, sentado no chão, ele escrevia. Alguns acreditam que, enquanto eles falavam, Jesus estava listando os pecados ocultos daqueles homens, que viviam uma vida muito justa diante de todos, mas que tinham pecados horrendos no seu próprio coração. Alguns acreditam então que Jesus estava listando tais pecados. Outros acreditam que Jesus estava ignorando a fala de tais homens por saber a motivação real, que não era a justiça, mas era ver alguém pagando ou condenar o próprio Senhor. Então ele os ignorava e rabiscava o chão de modo aleatório. A verdade é, irmãos, que pelo contexto, muito provavelmente Jesus deveria sim estar fazendo menção à lei de Deus e à palavra, de modo que aqueles homens tivessem a sua consciência golpeada. Mas por eles insistirem na indagação, nós encontramos a base, onde Jesus nivela tais homens. No versículo de número 8, o texto diz, no versículo de número 7, como insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: a
Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. Uma doutrina muito clara na Escritura Sagrada, desde que o homem caiu e desde o início da revelação, é que todos eles são culpados diante de Deus. A doutrina da depravação total, do pecado original, que tocou todo o ser humano, a partir da queda dos nossos primeiros pais, nunca foi ignorada por Deus no ensino e na docência do seu povo. O próprio Davi, que cometeu pecados horrendos, ele relata vários textos, onde ele se coloca em confissão, em contrição diante de Deus. Um texto mais conhecido que nós lemos praticamente todos os cultos é o Salmo 51, um dos salmos da confissão do seu pecado com Batseba. Se os irmãos puderem abrir por um instante, Salmo 51. Davi, ao confessar o seu pecado, ele demonstra que o pecado ele não é um acidente casual na vida do ser humano, ou se manifesta exclusivamente quando este homem voluntariamente peca, mas ao contrário, o ser humano já nasce nessa condição. Perceba no verso 4, quando ele diz: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Davi deixa a circunstância pontual, onde ele peca com Batseba, e agora ele fala da sua condição contínua, quando no verso 5, vamos ler todos juntos, ele declara: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. O pecado é uma realidade inquestionável na vida de todo ser humano, a despeito do berço que ele tenha, a despeito da boa educação, da boa formação, dos bons princípios ensinados pelos pais. Aqueles homens tomados de justiça própria e de um senso de bondade que ia muito além do que eles realmente eram, eles se colocam à parte ou fora de toda e qualquer realidade pecaminosa que os levasse à condenação. Este espírito legalista de acreditar que é bom aos seus próprios olhos foi condenado posteriormente pelo próprio Paulo. Quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 3, se você abrir a sua Bíblia por um instante, você perceberá a confrontação, à arrogância e ao falso senso de que o homem é bom e justo aos seus próprios olhos. No capítulo 3, a partir do verso 9, Paulo diz que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, juntos, não há um justo sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. O Evangelho de Cristo coloca todos os homens numa condição única. É bem verdade que alguns pecados, nos dias de Jesus, eram colocados numa escala superior, como se eles fossem os pecados mais horrendos e imperdoáveis, e numa sociedade machista e legalista, uma mulher cometer adultério era algo inaceitável. Agora ela estava ali. Onde estava o homem? Apenas ela, para ser condenada. Quando Jesus sabiamente apresenta o princípio do Evangelho ao dizer: aquele que não tem pecado. Aqueles homens conheciam muito bem a lei. Eles conheciam muito bem o princípio divino de que todos estão nessa condição. Tiago disse lá no capítulo 2 da sua carta, falando de um pecado que nós cometemos com uma frequência muito maior e ignoramos, que é o pecado de fazer acepção de pessoas, tratar alguém melhor ou pior de acordo com a sua condição social, de acordo com o status ou qualquer outra vantagem que aquela pessoa possa ter.
e ignorar os menos privilegiados. Tiago, ao condenar este pecado na igreja, ele diz: olha, aquele que guarda toda a lei, pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Uau! O Evangelho demonstra que não importa o homem ser tão bom aos seus próprios olhos, na justiça e nos méritos das suas obras, isso não o torna aceitável e louvável diante de Deus, porque todos pecaram e estão destituídos, separados da glória do Deus Santo. Aqueles homens legalistas precisavam saber disso, serem lembrados desta condição, e Jesus deixou isso muito claro. Mas aí, irmãos, nós percebemos uma segunda verdade gloriosa que Jesus apresenta àqueles homens tomados pelo legalismo, é de que, além do Evangelho nivelar a todos os homens numa condição de pecado, a presença de Cristo, ela traz constrangimento a estes pecadores. Uma coisa é saber da sua condição de culpa. É muito comum, às vezes, em reportagens policiais, nós encontrarmos alguns serial killers, homens que impiedosamente tiram a vida, e eles dizem: não, eu sei que isso é errado, e eu sei que isso é um crime, e alguns deles dizem, ao serem indagados: o que você sente acerca disso? Ele diz: nada. Eles dizem: nada. Se eu sair daqui, eu faço tudo outra vez. É por isso que a mera consciência, ela não é suficiente diante de Deus. O Evangelho, além de nivelar todos os homens numa condição, Cristo, em seu poder glorioso, ao se apresentar para homens pecadores, ele trouxe constrangimento, consciência de pecado e vergonha em seu próprio coração. As palavras de Jesus e a sua presença gloriosa constrangeram estes homens que, de um modo muito interessante, não se arrependem. Quando nós voltamos ao texto do Evangelho de João, observe bem no capítulo 8, no versículo de número 8, o texto diz: e tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão, talvez listando outros pecados. Mas ouvindo eles essa resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Então pensemos no cenário: havia uma multidão observando de longe, haviam aqueles fariseus e saduceus, talvez membros do Sinédrio, com aquela mulher diante do Senhor, e os mais velhos, os mais experientes, ao serem confrontados pelos seus próprios pecados, eles se constrangem diante de Cristo. O constrangimento da presença de Cristo, pelos nossos próprios pecados e pensando da presença de Deus, sempre foi uma realidade. É impossível desfrutar da presença de um Deus santo sem se sentir constrangido pelas suas próprias faltas. Isaías, lá no capítulo de número 6, no ano da morte do rei Uzias, quando ele tem a visão do Senhor sentado num trono de glória, o primeiro sentimento e reação foi de constrangimento, ao perceber: eu sou um homem pecador, ai de mim, eu vou morrer. A pureza de Deus em ser totalmente separado de tudo aquilo que é impuro, ao se manifestar diante dos homens, não pode nos deixar indiferentes. Simão Pedro, quando é chamado pelo Senhor para o exercício do discipulado, e ali Jesus realiza uma pesca maravilhosa, gloriosa, nós conhecemos a história, a primeira reação dele
Foi declarar lá no capítulo 5 de Lucas, no verso 8, e dizer: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. A nossa consciência, ao estar na presença de Deus, deve ser golpeada, e o constrangimento deve se tornar uma realidade. Isso sempre foi uma tentação ao longo da história da igreja, o fato de ignorar os nossos pecados. E é por isso que o mesmo João que escreve este evangelho, escreve as suas cartas, e nas suas cartas ele combate um pecado odioso, uma heresia odiosa, chamada de antinomianismo, anti contra nomos lei. Onde muitos que creram no evangelho da graça, que perdoa, que torna o homem aceitável diante de Deus, mas que faz com que este homem não necessite mais viver uma vida santa, não necessite viver uma vida de confissão, contrição, de conserto e crescimento em santidade. É nessa perspectiva que João diz, lá no capítulo 1, no verso 5 da sua carta, que Deus é luz e nele não há treva alguma. Aquele que diz que anda na luz, mas continua a viver uma vida de pecado, não está na luz, não o conhece. Aquele que diz que não tem pecado, mente, e a verdade não está nele. Confrontando o legalismo, um coração ávido, nós precisamos, irmãos, em todo tempo, fazermos aquilo que Paulo nos convida a fazer antes da ceia, um autoexame, olharmos para dentro de nós. Sabe qual é o grande problema dos nossos relacionamentos, começando nos casamentos, e a maioria aqui são casados? É que quando nós vamos discutir a relação, nós sempre temos uma lista absurda daquilo que o nosso cônjuge está fazendo que não nos agrada. E daí, os homens dizem, e eu sei que essa iniciativa é dos homens, vamos discutir a relação. Não é isso, maridos? Jamais. É sempre uma iniciativa predominante das mulheres. Ótimo, às vezes é necessário sim, é importante. Mas quem dentre nós nos preparamos para discutir a relação e antes disso, faz um autoexame e escreve uma lista de 5 áreas as quais você mesmo está enfrentando dificuldades e trazendo complexidade para os seus relacionamentos. Até hoje, nesses 16 anos de pastorado, eu nunca ouvi ninguém chegando para conversar comigo e dizendo: pastor, olha, eu procurei a minha esposa, eu procurei o meu marido para discutir a relação, apresentando tudo aquilo que eu tenho feito que não é correto. Nunca ouvi. Por que será? Por que será? Se o próprio Senhor Jesus disse que antes de nós atentarmos para o cisco que está ali no olho do nosso irmão, nós devemos tirar a trave que está nos nossos próprios olhos. O problema do legalismo é que ele nos cega para as nossas próprias faltas. O problema de um coração cheio de justiça própria é porque nós potencializamos tudo que os outros fazem e nos vitimizamos e não enxergamos os nossos próprios erros. Esses homens estavam cegos pelo seu próprio orgulho. E Jesus os confronta com todo o seu amor e ternura, mas em outros momentos ele os confronta com rigidez. Lá no capítulo 23 de Lucas, nós encontramos uma série de ais para os escribas e fariseus, chamados pelo Senhor de hipócritas, porque eles lançavam um jugo muito pesado sobre as pessoas e não analisavam as suas próprias faltas, os seus próprios erros. Precisamos, irmãos, em todo tempo, tomar muito cuidado para não assumirmos uma postura semelhante, de termos um coração tão intolerante e impiedoso para os erros alheios, e uma permissividade absurda para as nossas próprias faltas. O autoexame nos livra disso.
porque o Espírito da verdade, ele é aquele responsável por nos guiar à própria verdade. E quando nos colocamos quebrantados aos pés do Redentor, não nos restará outra convicção, senão a de Pedro, quando ele diz: Senhor, afasta-te de mim, eu sou pecador. Porque a santidade de Deus nos constrange, quebra o orgulho e começa a nos mostrar erros que de outra maneira nós não veríamos com os nossos próprios olhos. É só o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Cristo quem apresenta. Quando aqueles homens vão deixando as pedras, desde os mais experientes até os mais novos, que não acharam ocasião para prender a Jesus, nós encontramos uma terceira e última verdade extraordinária. É que Jesus, ele concede a graça que liberta a todos os homens de todos os seus pecados. Jesus concede graça e misericórdia a qualquer um que se achegar a ele, trazendo libertação. Observe a continuação do texto, quando no versículo de número 10, do capítulo 8 de João, o evangelista nos diz: erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Me chama muita atenção o olhar que Jesus teve para os pecadores mais horrendos dos seus dias. Nós encontramos sempre uma disposição de compaixão, de misericórdia, de graça, porque ele veio buscar e salvar os que estavam perdidos. Essa disposição amorosa, benevolente e cheia de compaixão foi motivo de acusação da parte dos escribas e fariseus a chamar Jesus de bebarrão, glutão, de um ébrio, porque ele sentava com os piores pecadores para trazer esperança. Ele disse que não veio para os sãos não precisam de médico, só que não existem sãos. O que Jesus estava dizendo é que ele não veio para os orgulhosos de coração, os arrogantes, os que se acham justos aos seus próprios olhos. Ele veio para aqueles que estão perdidos e desfavorecidos. E agora, quando aqueles homens religiosos vão embora, e aquela mulher humilhada, envergonhada diante de todos. Ela errou, irmãos. Em nenhum momento Jesus, ele passou a mão na cabeça daquela mulher. Em nenhum momento Jesus ignorou a gravidade do seu pecado. Mas ela estava ali publicamente humilhada diante de todos os homens, porque o pecado humilha o ser humano. Todo e qualquer pecado, ele traz danos e consequências terríveis. Por isso devemos buscar em Deus a graça de evitá-los. Mas ela estava ali. E se colocando de pé, ele apela à consciência daquela mulher e diz: onde estão os que queriam te condenar? Eles te condenaram? Não, Senhor. Jesus, ele disse: eu também não te condeno. Certamente no coração daquela mulher já havia esperança e fé em Cristo que ali estava. Porque a palavra de Deus nos diz que para que o perdão de Deus se manifeste a nós, é necessário fé. O próprio Jesus, no capítulo 8, ele desenvolveu este tema. Se você olhar a partir do versículo de número 12, ele diz: de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, ele já aponta para estes homens que, a fim de que eles tenham luz e sejam libertos do seu próprio pecado, eles precisavam olhar exclusivamente para ele com esperança. E esse tema se torna muito mais detalhado, quando neste mesmo capítulo 8, a partir do versículo de número 31, nós encontramos a narrativa: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele,
Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Respondeu-lhes: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na casa, o filho sim, para sempre. Vamos ler juntos o verso 36? Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E daí nós encontramos a grande diferença. Aqueles homens religiosos, cheios de justiça própria, acreditavam que podiam obedecer à lei pelo seu próprio mérito, pela sua própria força. Quantas vezes nós já vimos alguém fazendo um ato horrendo e não julgamos no nosso coração dizendo: Deus me livre, eu jamais faria isso. Eu jamais cometeria tal pecado. Quem te garante, meu irmão? Quem nos garante? Porque a palavra de Deus nos diz que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. É bem verdade que nós temos inclinações pecaminosas diferentes uns dos outros. Aquela mulher tinha uma inclinação voltada para o adultério. Outros podem ter uma inclinação voltada para a mentira, majoritariamente. Outros voltada para a homossexualidade. Outras uma inclinação voltada para a embriaguez. Outros uma inclinação voltada para a avareza. Cada um aqui conhece o seu próprio coração e as inclinações que espremem a nossa fé e que tentam nos levar para distante de Deus. Mas a verdade é que nós não temos força em nós mesmos para abandonar qualquer comportamento. Quando Jesus diz àquela mulher: vai e não peques mais, Ele não estava dando uma ordem moralista, um princípio onde ela teria que tirar forças de si mesma e dizer: sim, Senhor, nunca mais eu farei isso por sua própria capacidade. Porque Paulo, lá no capítulo 7 de Romanos, já nos deixou muito claro, narrando a sua experiência. Ele declara: olha, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O mal que eu não quero fazer, este eu faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Sabe quando a gente começa a perceber a nossa incapacidade de moldar o nosso comportamento, ou moldar o comportamento dos outros de um modo mais palpável? É quando nós temos filhos. E nós ensinamos e dizemos: isso é errado, você não pode fazer, se fizer, papai vai bater. A criança diz: entendi, papai, e na primeira oportunidade, ela faz. E a gente fica com um coraçãozinho desse tamanho, porque a gente disse que ia bater. Ou não cumpre a palavra, ou cumpre e bate. Mas quantas palmadas você já teve que dar, porque o seu filho não conseguiu cumprir o que você estabeleceu? Isso é uma oportunidade de apontar para Cristo, para aquele que não dá apenas o princípio da lei, mas liberta o homem da escravidão do pecado. Quando Jesus diz para aquela mulher: eu não te condeno, eu te perdoo, Ele já estava apontando para a verdade do capítulo 8, quando Ele declara que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele é aquele que tem todo o poder de, além de conceder perdão, dar libertação da escravidão de todo e qualquer vício pecaminoso. Ele traz esperança para aquela mulher. Ele traz esperança para a sua igreja. Ele traz esperança para todos nós que lutamos ainda contra o pecado,
que como famílias da aliança lidamos contra o pecado em áreas distintas. Então, meu irmão, pare de tentar mudar a sua mulher com a sua própria força. Minha irmã, pare de tentar mudar o seu marido pelo seu próprio braço. Você não vai conseguir. Mas nós podemos sim nos refugiar em Cristo, com esperança e fé, na certeza de que aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E ao orarmos com confissão e contrição, e clamarmos com sinceridade de alma, podemos ter a certeza de que Ele nos fará ir além de nós mesmos, e nos dará força para andarmos em novidade de vida. Aquela mulher se levantou transformada, porque o poder de Cristo foi derramado sobre o seu coração. E toda a força, toda a energia, toda a retidão moral necessária foi depositada, porque agora não vivia mais ela. Como o próprio Paulo disse: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Como finaliza Paulo declarando: Cristo em vós, a esperança da glória. É Cristo em nós que nos traz esperança de ter uma nova vida e uma nova disposição em nossos corações. Amém? Vamos orar. A Bíblia diz que haverá um dia em que todos nós compareceremos ao tribunal de Cristo. E aqueles que foram justificados nele receberão honra. Aqueles que não creram na sua obra serão julgados, condenados. Enquanto alguns irresponsavelmente divulgam atitudes de outras pessoas, que nem sabem se são de fato verdade, haverá um dia em que todos os atos dos homens serão trazidos a público. A Bíblia diz que não há nada encoberto que não seja revelado, que não será revelado. Daqueles que não creram em Cristo, sofrerão vexame eterno. Mas aqueles que colocam a sua esperança no Redentor, terão glória, louvor e libertação plena. Feche seus olhos, vamos orar juntos. Nós estamos em Tua presença, Senhor. E nós queremos Te pedir perdão neste momento, se em algum momento da nossa caminhada, em algum instante, o legalismo se tornou uma realidade em nossos corações. Se nos achamos bons, melhores que os outros, se achamos que as virtudes que temos são oriundas da nossa própria força, se olhamos depreciativamente para os que estão ao nosso redor e não compreendemos que Tu és o Deus de compaixão e que nos coloca numa condição igualitária, e que quando desfrutamos desta presença gloriosa, somos constrangidos pelos nossos próprios pecados, e não os de outras pessoas. E finalmente, Tu és o Deus que nos liberta. Visita, Senhor, o meu coração e o coração de cada irmão meu que aqui está. Ajuda-nos a vencer as nossas fraquezas. Ajuda-nos, Senhor, a romper contra os pecados mais ocultos da nossa vida. Dá-nos, Senhor, esperança e libertação para o louvor da Tua glória. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.